Nesse vídeo eu vou trazer duas formas gratuitas para te ajudar no gerenciamento da sua rotina, das suas atividades no dia a dia. Talvez você está se sentindo aí, desgastado por não conseguir executar tudo que precisa no seu dia, fica meio perdido, quantidade de atividades, ou inclusive, planos que você quer fazer ali, atividades que você gostaria de fazer durante o seu dia e não consegue executar. Talvez por não conseguir se organizar, talvez por esquecer no meio do caminho, enfim, pode ter N motivos. Mas nesse vídeo eu vou te trazer essas duas ferramentas que são simples, são ótimas, inclusive eu as uso e ajuda muito na organização da sua rotina. Mas antes de eu entrar nessas duas ferramentas, deixa já o seu gostei, dá aquele tapa no gostei aí, já se inscreve no canal e já manda para aquele seu amigo que não consegue executar as atividades, não consegue executar suas rotinas de forma organizada, ou para aquele seu colega de trabalho que sempre deixa ali algumas coisas sem entregar e nunca entrega dentro do prazo, tá bom? Vamos lá? Duas ferramentas que vão te ajudar muito na execução dos seus planos, execução das suas rotinas no dia a dia. A primeira delas é uma ferramenta física, uma ferramenta que a gente vai utilizar sim no dia a dia. Eu uso muito, eu faço aqui durante a execução das minhas atividades, porque de forma geral, apesar de eu ter um planejamento, algumas atividades podem ir surgindo ali no decorrer do dia que eu preciso me organizar para executá-las. O que eu uso? Eu uso to-do lists. O que seria isso? Uma lista de afazeres, Eu começo meu dia ali, geralmente eu posso ter até alguma atividade ou outra que ficou para trás, mas a maioria das vezes eu começo com uma lista vazia, um papel, aonde que eu vou anotando as atividades que eu preciso executar. Como que eu faço a minha rotina? Eu começo o meu dia, eu já faço ali uma reflexão a respeito das atividades que não estão planejadas nessa outra ferramenta que eu já vou falar logo depois dessa, e aí eu faço essa lista, essa to-do list, essa lista de afazeres, nessa folha. Eu já usei inclusive por muito tempo um bullet journal, que eles falam, que é como se fosse um caderno, que é organizado de forma que você gerencie o seu dia através de atividades, praticamente um dia para cada página ali. É uma forma legal, mas hoje eu utilizo mais uma folha mesmo, ou um caderno, ou uma folha A4 solta, aonde que eu vou fazendo essas anotações e aí eu vou organizando as atividades, a lista de afazeres que eu tenho durante a execução do meu dia, Isso me ajuda muito, me faz com que eu entenda ali tarefas pontuais que eu preciso de executar, eu não posso deixar de fazê-las e faz com que eu consiga me organizar bem, A outra ferramenta, essa eu utilizo demais. Muita gente usa, mas muita gente não usa, Não dessa forma. E ela é uma ferramenta que tem uma boa versatilidade ali, ajuda bastante, que é a agenda do Google. Você tem ela no seu computador, você tem ela no seu celular. Se você utiliza tablet, ela também está no tablet e é uma ferramenta que você consegue organizar muito bem as suas atividades, o seu dia, inclusive organizar as suas rotinas, Então, por exemplo, eu utilizo para organizar tanto as minhas reuniões, eu trabalho com agenda, reunião agendada, Mas eu também tenho atividades minhas, pessoais, que eu coloco dentro da agenda do Google. Você consegue criar um compromisso dentro da agenda do Google e colocar ele para repetir. Então ele pode repetir todos os dias, pode repetir de segunda a sexta, pode repetir em dias específicos. Isso faz com que, por exemplo, você tenha uma rotina ali, leitura. Eu tenho essa rotina lá na minha agenda. Então eu tenho leitura, tenho meu horário de leitura. Eu consigo criar esse compromisso dentro da agenda do Google e colocar para repetir todos os dias naquele mesmo horário. Ou até mesmo, criar horários diferentes para a mesma atividade. Por exemplo, dia de segunda e quarta eu quero fazer a leitura às 6 da manhã, mas dia de terça e quinta eu quero fazer essa leitura às 18 horas, Eu consigo criar nesse sentido para organizar a minha vida, minha agenda, minhas rotinas, Isso ajuda muito, em especial nessas situações rotineiras e compromissos, Eu uso muito para compromissos, tanto compromissos de agendamento, lógico, eu uso a agenda para fazer os meus agendamentos todos, mas a agenda ela também tem uma parte superior dela que você consegue criar como se fossem compromissos para o dia todo, onde que eu consigo colocar ali algumas tarefas que eu preciso de executar naquele dia, Inclusive tarefas rotineiras. Sabe o que eu coloco muito lá? Vencimentos de pagamentos que eu preciso de fazer de forma rotineira. Escola das crianças, boleto de energia, boleto, do veículo, enfim.
alguma rotina que eu tenha ali que seja uma rotina, uma atividade que seja rotineira e que eu posso, né, já programar ali porque ela vai vencer todo dia 20, por exemplo. E aí ela aparece ali e eu já me lembro que eu preciso de fazer aquilo ali toda data, na mesma data, sem atrasar nada. É uma ferramenta totalmente gratuita, ela ajuda muito a gente a fazer esse tipo de gerenciamento. Eu coloco toda a minha vida praticamente, está ali dentro do Google Agenda, e ele tem essa vantagem de estar no seu celular, de estar no seu computador, de te mandar lembretes no telefone, te mandar lembretes no e-mail. Se você não tem essa ferramenta instalada aí, esse app instalado no seu celular, instale, né? Já cadastra o seu Gmail e já começa a usar a agenda para poder gerenciar o seu dia a dia. Duas ferramentas simples e que vão te ajudar muito. Então, to-do list no papel, né? Tarefas rotineiras, tarefas pontuais, perdão, do dia, né? E a agenda do Google para você programar literalmente os seus dias aí para poder realmente executar dentro do horário que você espera de forma organizada as suas tarefas. Espero que tenha ajudado, tá? Eu vou preparar um novo vídeo que tem uma outra ferramenta que eu utilizo que é muito legal. Essa é um pouquinho mais difícil de usar, mas ela é muito boa. Eu utilizo muito no computador para tarefas e projetos que eu preciso de uma organização, se eles estão sendo feitos, se não estão, e eu criar também ali uma lista de atividades que eu quero fazer, tá? Para isso eu tenho usado uma ferramenta muito boa que eu vou fazer um vídeo para vocês, que é o Trello. É uma ferramenta bem legal, ajuda bastante nessa organização de atividades também, tá bom? Mas esse to-do list e a agenda do Google, cara, já vão salvar a sua rotina, ok? Espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço para você e até a próxima.